sem cortes, sem edição e sem censura. Disso dependem tanto o desfecho da crise política brasileira quanto o futuro da nossa democracia. Por um lado, estamos aguardando a decisão do ministro Celso de Mello, do STF, que irá deliberar nos próximos dias se irá autorizar que tenhamos acesso à íntegra ou em partes das filmagens realizadas no dia 22 de abril daquela reunião ministerial. O ministro Celso de Mello recebeu essas imagens no dia 8 de maio, portanto há 8 dias, e ainda não tomou sua decisão. Por um lado, ele autorizou que as partes tivessem acesso a esse filme, a defesa do ex-ministro Sérgio Moro, a AGU, a Advocacia Geral da União, e a Procuradoria-Geral da República. Pois bem, não só tiveram acesso, quanto ele pediu que dessem parecer sobre a pertinência de se autorizar a divulgação. O curioso, me chamou a atenção, foi a resposta dada pela PGE, que mais se parece neste evento como uma defensoria do presidente da República e não propriamente uma Procuradoria-Geral da República. Pois bem, a resposta foi bastante risível, dizendo que eles não tiveram tempo ainda para transcrever toda a filmagem. E, ao mesmo tempo, disseram que, se autorizado a divulgação da íntegra da reunião, teria impacto nas eleições de 2022, daqui 2 anos e meio. Portanto, é muito provável que o ministro Celso de Mello não leve em consideração essa resposta. Mas é muito provável também que ele esteja consultando outros personagens, pois se sabe muito bem que essa sua decisão terá impacto no futuro dessa crise, no futuro do governo, inclusive se o presidente Bolsonaro poderá e terá condições de continuar à frente do governo. Afinal de contas, isso, a depender do que vamos assistir, não é? Isso pode mudar, inclusive, a posição do Centrão. O Centrão, sabemos, uma composição de 9 partidos, da qual fazem parte 220 deputados, eles têm um senso de sobrevivência muito grande. Se perceberem que, com esse vídeo, as chances de continuação do governo Bolsonaro são menores, é muito provável que eles abandonem o presidente Bolsonaro. Ao mesmo tempo, todos os partidos de oposição podem se tornar, podem fazer uma frente mais forte, mais consistente, exigindo, portanto, que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, autorize a abertura de um processo de impeachment. Pois bem, então temos que aguardar, né? Ainda que se pareça que o ministro Celso de Mello esteja assistindo a uma série de várias temporadas, mas não. Então essa demora, ainda que seja um filme de 2 horas apenas, muito provavelmente essa demora se deva às consultas que ele esteja fazendo. Muito bem. Ao mesmo tempo, temos que prestar atenção à maneira como os militares têm observado e se manifestado quanto à crise. Todos os militares que estão no governo, o vice-presidente da República e 3 ministros do Palácio, todos generais, têm se manifestado de uma maneira muito preocupante, porque, afinal de contas, eles não têm qualquer formação em democracia. Mesmo tendo passado boa parte do tempo no quartel depois da redemocratização, a formação militar brasileira continua sendo bastante autoritária, diferente de outros países, como a Alemanha e nos Estados Unidos, onde é impensável que os militares se envolvam em política de tal maneira como estamos verificando atualmente. Não é? E essa formação autoritária desses militares faz com que eles tenham uma visão completamente autoritária do papel dos meios de comunicação. Todos eles têm se manifestado contra a liberdade de imprensa, contra a liberdade de reportar, de noticiar os fatos que vêm acontecendo. Não é? Então todos eles não perdem a oportunidade, quando tomam a palavra, para tentar censurar e dizer como que os meios de comunicação devem se comportar nessa crise. Não é? Então, nesse sentido, é bastante preocupante, não é? Que esses personagens que se tornaram protagonistas da crise política brasileira tenham digamos assim, nenhum apego e nenhuma relação amistosa com a democracia. Então isso pode comprometer enormemente o futuro do país e da República Brasileira.